Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre a aula de governo, falando sobre a tribo de Naphtali recebendo a unção de governo para esse novo mês que nós acessaremos. Se você não assistiu a aula de introdução sobre tribos, sobre tronos, por gentileza, volte, assista essa aula para você ter fundamento para entender o que nós vamos falar aqui e aí depois você dá sequência a esta aula. Como eu falei, como falamos sobre a aula de introdução, todos os meses nós recebemos uma movimentação dos céus nas nossas vidas. Nós recebemos um poder, uma unção para avançar, para andar nos tempos e nos propósitos de Deus. E ao mesmo tempo que recebemos esse poder, recebemos também uma oposição das trevas, para que a gente não venha andar sobre a dimensão que Deus, o tempo que Deus estabeleceu. Em Efésios 6, fala que a nossa luta, Efésios 6,12, porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, qual é o poder que Deus derrama sobre nós para que nós venhamos exercer o governo, o propósito inicial, Gênesis 1, 26 a 28, nas nossas vidas, e qual é a oposição que se coloca contra as nossas vidas. Lembrando, nós conhecemos isso não para ter medo, né? Porque nós já somos vencedores em Cristo, mas sim como estratégia. Porque alguém que governa se move por estratégia, se move por princípio. Todo aquele que governa, ele só governa porque ele cumpre princípios. Aquele que não cumpre princípios, ele vive uma vida pela misericórdia. Nós estamos falando exatamente sobre governo, e governar tem a ver com discernir tempos, porque se eu discerno tempos, eu obedeço, e por eu obedecer, então eu passo a ter a presença do Senhor, a santificação do Senhor em nossa vida. A palavra vai dizer que somente os puros de coração verão a Deus. E como é que eu me torno puro? Quando eu me coloco numa posição de obediência. A obediência gera santificação, que gera a presença. Nós vamos ouvir, entender hoje exatamente sobre a estratégia desse mês. Nós acessaremos que acessaremos no pôr do sol do dia 28 de fevereiro e, e se estabelece por um período de em torno de 30 dias. Vocês vão ver que nessa tabela tem uma diferença de data, porque neste ano nós estamos cumprindo um ano bissexto, no qual nós viemos de 13 meses. Então, quando o mês cumpre-se 12 meses, essas são as datas das 12 tribos, do calendário das 12 tribos, da movimentação das tribos, da unção e dos meses bíblicos nas nossas vidas. Mas neste ano em específico, como nós estamos fechando o ano, nós vamos cumprir a data, a virada do ano. Ela se estabelece dia 28 de fevereiro, ao pôr do sol, às 18 horas. Entra o mês de Adar, aonde a unção de governo que desce sobre as nossas vidas é a unção estratégica da tribo de Naphtali, e o trono que se opõe às nossas vidas é o trono de Leviatã. Para entender o mês de Adar tem algumas particularidades ou algumas curiosidades muito bacanas, porque Adar é o 12º mês do calendário bíblico, ou seja, ele é o último mês do calendário bíblico. É um mês onde o povo passa a purificar-se para acessar um novo tempo, uma nova dimensão em Deus. O seu significado quer dizer força, e ele é um mês conhecido como celebração, felicidade, porque nós damos as boas-vindas a uma época de milagres. Ao sair deste mês para comemorar, né, essa movimentação, nós temos a Peixá, ou a Páscoa, que remete ao o tempo onde o povo saiu do Egito, foi resgatado do Egito e se torna livre. Isso é uma visão profética incrível nas nossas vidas, que fala sobre o mês onde nós não somos governados pelas trevas,
Nós não somos governados pelo pecado, nós não nos tornamos escravos do pecado. Agora nós governamos em santidade. É isso que esse mês profético traz para nós, uma preparação, uma purificação. Tanto é que esse mês, segundo a cultura judaica, ele é um mês ligado ao elemento água e peixe. Para o judeu, entende-se que é um período de fartura e bênçãos. Assim como o peixe vive na água, o povo prospera quando emerge na palavra de Deus. A água, na Bíblia, ela tem um significado que quer dizer purificação. E como é que nós purificamos a nossa mentalidade? É através da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de purificação. Então, esse mês é um mês de preparo e purificação para acessar o novo tempo espiritual em Deus. Tão importante esse mês que as trevas, como né, já falamos na aula de introdução, as trevas elas não copiam nada. Desculpa, elas não criam nada, e sim elas copiam. E por elas copiar, elas têm que corromper aquilo que Deus, o desenho perfeito de Deus, elas têm que corromper para gerar um antidesenho. Esse mês bíblico significa purificação. Mas, infelizmente, no mundo, né, na impiedade, ou as trevas, elas trazem esse mês como um mês de muita sujeira, muita carnalidade. Porque aquele que não se limpa, aquele que não se purifica, aquele que não se dobra ao Senhor, aquele que não se rende ao Senhor, ele passa então a ficar num ciclo aprisionado, num tempo de ciclo aprisionado. Então, esse mês é um mês muito importante, muito estratégico nas nossas vidas. O mês de fevereiro, no Brasil, ele se tornou conhecido pelo Carnaval. E Carnaval vem do latim, que quer dizer carnevale, que significa adeus à carne. Ele teve um propósito, né? Embora o seu significado original significaria um período de santificação, se tornou um período de entrega total aos prazeres carnais, uma festa à carne, em oposição à consagração a Deus. Ou seja, o Carnaval, ele coloca uma adoração, uma festa à carne. Então, ao invés de ser adeus à carne, quer dizer Deus à carne. Quer dizer que eu adoro a minha carne, que eu fortaleço a minha carne, que eu olho para a minha carne, que eu faço a minha vida viver ao redor da minha carne. Então, este mês, ele é um mês que gera muito aprisionamento. Tanto é que a cultura brasileira fala que o Brasil começa só depois do carnaval. Isso nada mais do que gera uma irresponsabilidade com o processo de purificação e santificação, porque eu não preciso pensar no momento, eu vou pensar depois do carnaval. E o engraçado é que as pessoas falam que o Brasil começa depois do carnaval, você fala depois do carnaval para elas, elas dizem que começa depois da metade do ano, no segundo semestre, elas falam que mais para o final do ano, no final do ano elas falam no próximo ano elas falam do carnaval e assim por diante. Por que que isso acontece? Porque as pessoas vivem em aprisionamentos de ciclos por conta dos pecados que elas vivem através da nossa lá, na aula introdução, fala sobre o ciclo das frequências. A Bíblia fala para nós algo poderoso aqui, em Gálatas 5, 19 e 20, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas. Como é que as obras da carne são manifestas? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Isso tem no carnaval? O que mais tem é imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Idolatria e feitiçaria. O que o carnaval está fazendo? Idolatrando, feitiçaria. Inclusive, esse ano é um dos piores anos, onde a cultura, a invocações a deuses, né, que a Bíblia proíbe, nunca foi tão explícita como está agora, causando assim ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções. Isso acontece no carnaval? Inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E olha só que forte isso que a palavra diz. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas
não herdarão o reino de Deus. O que as trevas fazem neste período? É um período onde o tempo está se preparando a purificação, né? Os filhos de Deus começam a se purificar, a se limpar, para sair dos velhos ciclos de aprisionamento, onde estavam escravos, para entrar no novo ciclo de Deus. Mas por conta desta iniquidade, pecado, as trevas, né, lançam essas frequências, criam essas culturas, essas crenças que são os sofismas, as fortalezas, para que as pessoas elas vivam uma vida em pecado e conquistam este resultado aqui, ó. Estes que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o propósito das trevas é quanto mais pecado, mais sujo. Por isso que a palavra de Deus diz: os limpos que se limpem mais e os sujos que se sujem mais. Porque aqueles que se sujam, eles estão sendo condenados a não herdar o reino de Deus. Olha que poderoso que é isso daqui. Então, o carnaval ele é criado com base no cumprimento de, né, lembrando, né, a nossa luta não é contra a carne, contra o ser humano, mas sim contra principados e potestades, os tronos da maldade, para que nós venhamos a ficar presos em ciclos antigos e não acessamos a nova dimensão. A festa da carne, ela é recheada de prostituição, impureza, a sensualidade ela é explícita e a promiscuidade são marcas predominantes deste período. Bebedeiras, glutonarias, também proibidos pela Bíblia, isso é incentivado dentro deste período. E a idolatria, que é o prazer e a diversão, são adorados acima dos valores espirituais, aonde o foco das pessoas está em idolatrar o seu próprio corpo, o seu eu, aquilo que crê, aquilo que pensa, mas não se submetendo a uma influência, né, se submetendo a Deus. Então, nesse tempo, as trevas cumprem este princípio, né? O trono que entra para governar este momento cumpre esse princípio. Emana para nós, para todos nós, pensamentos negativos alinhados a estas áreas: prostituição, pureza, bebedeira, idolatria, fazendo com que acessemos as nossas fortalezas e crenças e sofismas, gerando decisões para fazer ações erradas, essas ações gerando hábitos de altares que alimentam, que emanam, né, a nossa energia, a nossa vitalidade, alimento altares. Você já deve ter percebido o quanto as pessoas, e se você não percebeu, em nome de Jesus, que o Senhor te dê discernimento espírito, para que você venha perceber o quanto as pessoas estão sendo sugadas. Eu ando por aí, eu vejo pessoas andando como zumbi. Isso tem a ver porque a vitalidade delas está sendo sugada por conta do seu pecado, da sua iniquidade. E o trono que se coloca, né, o dominador das trevas, que assenta no trono para emanar a frequência, recebendo, né, nos nossos pensamentos, é o trono de Leviatã. Quem que é Leviatã? Leviatã, ele é conhecido como o rei dos soberbos. Olha o que a Bíblia fala sobre os soberbos, né? Os orgulhosos. Provérbios 18:5 diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Qual é o objetivo de Leviatã, deste trono governar? Esse trono ele tem uma função específica, no qual ele drena a energia, a vitalidade para as pessoas, das pessoas, perdão, ele drena a energia e a vitalidade das pessoas, para que ele possa distribuir esta energia aos outros tronos para alimentá-los ele durante os próximos 12 meses. Por isso que é um período de tanta promiscuidade. O objetivo de Leviatã é prender as pessoas em ciclos antigos.
fazendo com que as pessoas não acessem um novo tempo em Deus. E sua principal arma contra as pessoas é a irresponsabilidade com o mundo espiritual e o orgulho. Então, as pessoas levam o mundo espiritual na brincadeira e elas se tornam orgulhosas. Essas são as principais armas, as principais frequências ou os sentimentos que Leviatã lança sobre a vida das pessoas. Então, toda frequência ela vai gerar um comportamento que gera um altar que faz com que a pessoa libere esse pecado que alimenta esses tronos. E quando a gente fala em orgulho, o orgulho ele é conhecido como algo, ele tem algumas manifestações. Uma das principais maneiras, e por que que eu trouxe isso daqui como reforço, o orgulho, muitas pessoas elas têm dificuldade em reconhecer o orgulho. Aqui já mostra o orgulho. Toda pessoa que não consegue reconhecer o orgulho, quando você fala para a pessoa assim, você é orgulhosa? A pessoa, não, eu não tenho orgulho. O fato dela já assumir isso quer dizer que ela é orgulhosa. Porque de alguma maneira, alguma área da nossa vida, nós infelizmente nós temos manifestações do orgulho. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos levar cativo os nossos pensamentos aos pés da cruz de Cristo, que é justamente fazer o quê? Submeter as nossas vontades, os nossos pensamentos a Cristo. Junto disso, renovar a nossa mente, renovar a nossa vida através da palavra de Deus, que é a renovação da nossa mente, dos nossos sofismas e assim por diante. Então, existem algumas manifestações de orgulho. Primeira manifestação, autossuficiência. Pessoa que se acha que consegue fazer tudo sozinho, soberba, vaidade, o vitimismo, comiseração, prepotência, a falta de perdão, a impaciência, a insatisfação, a murmuração, a vingança, a arrogância, a altivez, vanglória, ostentação, desdenho, comparação, insegurança, resistência ao novo, sensação de superioridade, ser crítico, obcecado pela aparência própria, resistência a autoridades, o excesso de justificativas, autopromoção, a carência, não saber ouvir as pessoas. Então, algumas, né, são as 27 manifestações que o orgulho trazem para nós. Tão importante isso que Deus me deu uma chave, há poucos dias falando que sobre uma oração específica, em Salmo 139, orando e pedindo ao Senhor para que o Senhor viesse revelar tudo aquilo que estava pendente na minha vida, na minha casa, na empresa, no trabalho, justamente para ser resolvido. Porque toda vez que você acessa um novo tempo, uma nova dimensão, você acessa essa nova dimensão se você não tem nada pendente, preso. Então, aqui está uma oração para esses próximo mês, né, esses próximos 30 dias, pedindo. Declara Salmo 139, que fala sobre é, esse reconhecimento no Senhor. Mostre em mim se há alguma falha. Aqui, ó. 23, Salmo 139, 23, diz assim: Sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. 24, vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Então, é um texto no qual a gente começa a orar sobre ele, pedindo para que o Senhor traga consciência tudo aquilo que está pendente, tudo aquilo que está preso, amarrado, falta uma decisão nossa, ou enfrentamento, um confronto nosso, para que seja revelado para acessar essa nova dimensão. Porque nada mais do que essas coisas pendentes, elas caem dentro de alguma destas movimentações do nosso orgulho. Uma outra movimentação que o trono traz para esse tempo é a movimentação de confusão, engano, nos tornando confusos naquilo que nós precisamos fazer, para onde caminhar, para onde ir, porque qual é o propósito? É nos deixar enrolado, né? Se você for pegar na mitologia, digitar, pesquisa aí,
imagens de Leviatã. Você vai ver que ela é uma serpente marinha, é uma serpente gigante marinha. O que uma serpente tem de característica? Ela enrola, né? Então, esse trono, ele traz o quê? O enrolar na nossas água, né? Trazendo a referência à água, a água representa as nossas emoções. Então, ele traz para nós como se fosse nos prender na parte emocional, nos trazendo engano, trazendo confusão, essa dúvida do futuro, o que eu vou fazer, vou para a direita, vou para a esquerda, vou para frente, vou para trás, para onde que eu vou? Essa é uma função, uma frequência que esse trono emana. A resistência à humildade e arrependimento é uma dos principais sintomas que esse trono manifesta nas nossas vidas, é a resistência em pedir ajuda, em se arrepender, em voltar ao caminho do Senhor. Né? A gente peca, né? Todos nós passamos por um processo e vamos continuar passando pelo processo de santificação até o último dia das nossas vidas. E nós somos pecadores. Agora, o que a Bíblia nos condena é viver em pecado. Por isso que nós precisamos ser abertos e humildes a nos arrepender, a nos mover. Esse trono também gera em nós uma dureza de coração, a se curvar, a se dobrar às situações, nos colocando como muitas vezes não, eu já sei, é do meu jeito, trazendo a responsabilidade para os nossos braços, para não gerar uma dependência em Deus. Também esse trono trabalha em nós o problema em expor sentimentos e comunicar-se abertamente. Uma chave poderosa para confrontar isso é: se tem algum sentimento, algum problema com alguma pessoa, esse é o tempo de alinhar, de comunicar, de resolver, não com ira, mas com humildade e arrependimento, sabendo que este é o processo de santificação. Esse trono também emana frequências de uma mente de perturbação, cansaço espiritual. Sabe, quando você chega, deu 5 horas, 6 horas da tarde, meu Deus, não consigo mais, não tenho mais energia. Para quê? Para que a gente não vá, não ter energia para nós tirarmos tempo com a nossa família, com Deus e assim por diante. Ele gera uma desconexão de Deus, então por isso que esse trono ele emana uma frequência de ativismo muito forte, né? Nos colocar numa posição de sermos ativistas, rebeldia contra a vontade de Deus, está muito atrelado ao orgulho. Eu quero fazer a minha vontade, não aquilo que Deus quer. Então é um tempo que Deus também pede alguns alinhamentos para nós, mas esse trono se aproveita para nos colocar nesse sentimento de não, isso é muito difícil, isso é muito desafiador, não vou fazer. Então leva a gente para esse lugar. A falta de prioridade espiritual é uma emanação desse trono, quer nos levar a não focarmos, a nos encher de coisa, tarefa, ansiedade, preocupação, desânimo, fadiga, para que eu não tenha uma vida espiritual ou me dobre, me curve diante de Deus. A libertinagem e o erotismo e a promiscuidade, que é o desejo desenfreado pela carne, para alimentar os desejos da carne. Então, esse trono lança sobre nós essas frequências. E como combater esse trono? Esse trono nós recebemos então o poder de Deus, né? O poder criativo de Deus, a unção de Deus, a força de governo de Deus através da tribo de Naftali. É a tribo de governo que Deus é uma das 12 tribos de governo que Deus manifesta o seu poder de governo através das nossas vidas. Se você lembrar, lá no Antigo Testamento, quando fala das tribos de Israel, a cada tempo Deus direcionava qual era a tribo que iria à frente para conduzir o povo. Isso quer dizer que cada tempo existe um poder, uma unção e uma direção estratégica para avançar. E a direção estratégica, os comportamentos, as ações que nós precisamos ter para avançar, romper, governar sobre a terra, recebendo a unção e o poder de Deus, para governar sobre tudo aquilo que se opõe sobre as nossas vidas, ao trono de Leviatã,
é a unção da tribo de Naftali. Naftali, então, é o filho de Bila, serva de Raquel, que deu à luz ao sexto filho de Jacó. Raquel, entendendo estar numa competição e numa luta contra sua irmã, lhe deu o nome de Naftali. Naftali tem um significado que quer dizer lutando. O texto em Gênesis 37:8 diz que Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que chamou Naftali. Nós já vamos entender qual é o código profético, né? Nós vamos já descodificar qual é o poder, a unção que está sobre ou a tribo de Naftali. Em Provérbios, a palavra de Deus fala que Deus revela, né, a sabedoria dos reis é conhecer os tesouros escondidos. Então, uma das estratégias de andarmos de forma profética é entendermos o que é que Deus está falando de forma profética nas nossas vidas e como se apoderar dessa revelação do Senhor. Então, como falei para você, nós vamos entender, conhecer agora qual é a descodificação da unção da tribo de Naftali. Primeiro passo, Gênesis, né? Porque nós precisamos olhar para o nome Naftali. Todo nome bíblico, né, ele carrega uma identidade, carrega um DNA. A identidade mais é do que um DNA, que é o propósito da criação. Então, quando nós olhamos para o nome em Gênesis, o nome das coisas, nós vamos ver que cada nome carrega um propósito, carrega uma visão, carrega um DNA espiritual, um DNA de futuro. Então, a Gênesis de Naphtali, Gênesis 38, diz: Então disse Raquel, com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci e chamou o seu nome Naphtali. Ou seja, Naphtali significa lutando. O que que isso traz para nós como referência para lidar com esse tempo? A unção que nós recebemos é uma unção de resistência. Resistência ao quê? Resistência às trevas. Então é um tempo onde nós precisamos, cumprindo, né? A palavra diz assim: submetam-se a Deus e o diabo fugirá de vós. Para se submeter a Deus, eu preciso resistir, né? Submeta a Deus, resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Então eu me submeto a Deus e eu resisto. Isso é lutar, é estar posicionado com força para avançar. O nome Naphtali, portanto, reflete essa luta pessoal e representa a vitória e a esperança de Raquel. A bênção de Jacó sobre esse filho diz que Naphtali é uma gazela solta. Gênesis 49:21. Naphtali é uma gazela solta. Ela dá palavras formosas. Então, quando a Gênesis, né, de Naphtali, voltando aqui primeiro, Naphtali carrega uma força de luta, de resistência ao movimento das trevas. Então, esse mês agora é um mês de muito embate espiritual, é um mês de guerra espiritual, onde as frequências sendo emanadas, elas estão em altas, e nós recebemos um poder. Só que eu só passo a usar aquilo se eu tenho conhecimento, senão eu não tenho discernimento. Então nós recebemos um poder sobre nós, declarando através da unção de Naphtali a resistência para lutar e enfrentar, para romper e acessar essa nova dimensão. Então Jacó ele abençoa seus 12 filhos. Seus 12 filhos a bênção de Jacó diz designo, fala sobre profético. Toda bênção, que quando a Bíblia traz e fala sobre bênção, ela está falando sobre autorização. Eu te abençoo, meu filho, quer dizer, eu estou te autorizando. Autorizando a quê? A você viver o destino e o desígnio profético pelo qual você foi criado. Então, quando Jacó abençoa a tribo de Naftali, ele está autorizando, desculpa, quando Jacó abençoa o seu filho, Naftali, ele está autorizando ou impulsionando o destino profético, e ele diz assim: Naftali é uma gazela solta
ele dá palavras formosas. Qual é o código que tem por trás deste pequeno texto? A imagem da gazela, ela sugere rapidez e agilidade, uma característica que simboliza a prontidão da tribo para agir com determinação quando necessário. Então, o, o DNA, né, a identidade de Naphtali está alicerçada à luta, à força. A benção de Naphtali está alicerçada à rapidez e agilidade. Então, esse tempo é um tempo onde nós precisamos estar atento ao mundo espiritual, sendo rápido e ágil a toda movimentação espiritual e não carnal. Então, ao contrário do que o mundo está de forma carnal, esse é um período para nós estarmos olhando e crescendo em parte espiritual. Essas palavras também podem ser interpretadas como uma bênção de liberdade e beleza. Assim como uma gazela, a tribo de Naphtali possuía uma liberdade espiritual que lhes permitia se destacar como guerreiros, mas também como portadores de mensagem e ações positivas. Então, esse tempo, né, eu já vou abrir um pouquinho mais sobre isso, mas são alguns comportamentos que nós devemos ter. Primeiro comportamento, em resumo, né? Primeiro comportamento, nós devemos lutar para permanecer focado no mundo espiritual, ser ágil e rápido de forma espiritual, e nós devemos portar mensagens de alegria, ações positivas. Uma das coisas que o trono também de Leviatã vai fazer nesse período, faz conosco, é nos deixar dentro de uma porta de murmuração, fazer com que nós venhamos murmurar. Então, por isso que nós devemos, nesse período, engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é puro, que o Senhor é perfeito em todas as coisas. Além da bênção de Jacó, Moisés também abençoou a tribo. E nós também precisamos entender qual é a revelação ou o código profético através disso. Deuteronômio 33, 23 diz: E de Naphtali disse: Farta-te, ó Naphtali, da benevolência e enche-te da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul. Uau, o que esse texto fala para nós? Que a tribo de Naphtali, enquanto o mundo está indo para desejos carnais, os desejos do mundo, aqueles que estão debaixo da unção de Naphtali, se movimentando debaixo dessa unção, rompendo com força, sobre eles Deus derrama fartura, bênção, aonde a intimidade, a presença, a sensibilidade a Deus, ela vai ser ampliada, multiplicada. Porque o mundo caminha para um lado e aqueles que buscam a santificação, aqueles vão ser multiplicados, multiplica-se a santificação, multiplica-se a purificação, multiplica-se os dons, multiplica-se os talentos, multiplica-se a presença do Senhor nas nossas vidas. É isso que Moisés traz dentro da tribo sobre a bênção sobre a tribo de Naphtali. Também trazendo aqui em Gênesis 49, 21, Naphtali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Esse versículo é um versículo breve, mas é um versículo muito simbólico, onde diz que Jacó compara Naphtali a uma gazela, um animal gracioso, veloz e ágil. Essa imagem traz à mente a ideia de liberdade e força, qualidades que marcaram a história dessa tribo. A gazela é conhecida por sua rapidez e que pode indicar que Naphtali seria uma tribo ativa e sempre pronta a servir e agir conforme a necessidade. Além disso, a menção às palavras formosas revela uma natureza pacífica e positiva. Historicamente, a tribo de Naphtali era conhecida por sua bondade e pela forma harmoniosa com que se relacionava com as outras tribos e até com os povos vizinhos. A imagem da gazela e a descrição das palavras indicam uma tribo que reflete beleza, bondade
e habilidade para inspirar as outras pessoas. Quando Moisés, a bênção de Moisés para Naftali está registrado, Deuteronômio 33, 23, onde ele diz: Naftali é farto de favores e cheio das bênçãos do Senhor, toma posse do mar e sul. Fala que as palavras de Moisés sobre Naftali reforçam a imagem de prosperidade e bênção. Ele fala de uma tribo farta de favores, o que indica que Naftali desfrutaria de abundância e de grande favor aos olhos de Deus. Isso pode ser entendido tanto no sentido espiritual quanto material. Agora vem o mais importante. A bênção do Senhor significa que Naftali teria uma relação especial com Deus, recebendo sua proteção e prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que é o que eu comentei antes. Aonde o mundo caminha para um desejo de pecado, de iniquidade, a tribo de Naftali faz a movimentação oposta. A unção que impulsiona, que é a tribo de Naftali, leva nós a impulsionarmos a um tempo de busca, de profundidade em Deus. Moisés também menciona que Naftali tomaria posse do mar e do sul, uma referência ao território que a tribo ocuparia na terra prometida, próximo ao mar da Galileia. Essa região era conhecida, perdão, por sua fertilidade e por sua abundante riqueza natural, proporcionando um ambiente próspero para a tribo. A localização próxima ao mar também permitia que Naftali tivesse uma relação comercial com outras regiões, expandindo sua influência, aumentando seus recursos. Esse é um tempo onde essa unção libera sobre nós oportunidades de negócios. As pessoas estão desatentas porque elas estão focadas em festejar. É um momento onde nós, atentos, que andamos dentro do tempo e propósito de Deus, passamos a olhar para oportunidades e negócios. A identidade dessa tribo estava alinhada a algo muito poderoso, né? Tanto da bênção de Jacó quanto Moisés. A tribo ela foi conhecida pela sua fertilidade, pela sua abundância, tornando esta tribo muito respeitada. A bênção divina sobre eles foi constante lembrança de que a verdadeira prosperidade vem de Deus e que, ao ser fiel e obedientes, podem desfrutar da plenitude das promessas. Esse é um tempo onde aqueles que obedecerem, que serem fiéis, e obedientes. Inclusive, eu ouvi uma palavra profética nesses últimos dias falando exatamente sobre isso, que Deus revelou que os filhos fiéis e obedientes, acessando esse novo ciclo, o Senhor derramaria 3 vezes mais sobre a vida deles. Porque esse é um período onde Deus abre as bênçãos sobre as nossas vidas desde que nós estejamos dentro de uma busca de santidade, de obediência, e nós estamos andando na direção e na busca do Senhor. Por isso que a arma de guerra para esse tempo chama-se humildade. Esse é um tempo de nós quebrantarmos, nos humilharmos, nos rendermos aos pés do Senhor. É um tempo onde nós devemos reconhecer a nossa pequenez. Existe um texto bíblico que fala, né, que Jesus diz assim: Deixem-me vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Esse texto traz para nós exatamente a essência do que é a humildade. Nós devemos ser como crianças que não têm maldade, que se rendem exclusivamente aos pés, né, aos nossos pais. E nós nos rendemos aos pés do nosso Pai, aos pés do Senhor. Então, esse é um tempo onde nós devemos buscar desenvolver em nós a humildade, o quebrantamento, a humilhação. Aqueles que não se humilharem, que não se quebrantarem, que não se dobrarem diante do Senhor, estarão cheios de soberba, de orgulho, de contenda no seu coração. E a própria palavra fala que Deus, ele odeia os orgulhosos. Deus se opõe aos orgulhosos. São mais de 27 textos, 30 textos, agora não lembro certo, mas é muito texto que fala sobre
como Deus trata os orgulhosos. Então, esse é um tempo onde as frequências que recebemos das trevas são frequências de orgulho. As frequências que emanamos através do poder que Deus nos dá, que é da tribo de Naphtali, é a humildade. 1 Tessalonicenses 4, 3, 4 diz: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Também em Filipenses 2, 6, 11 diz: Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o texto que nos dá embasamento. Se o próprio Deus, né, o próprio Jesus veio em carne se humilhando, quem é nós para nos acharmos maiores do que Jesus? Porque nós só vamos vencer as frequências do trono de Leviatã, só vamos acessar essa dimensão de humilhação, nós só acessamos pelo nosso maior exemplo de mansidão e humildade, que é o nosso Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus fala em Isaías 51:9: Desperta, desperta, veste de força ao braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Rabi, que feriu o chacal? Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Nós só vencemos Leviatã através da mão do Senhor, através da espada, do machado do Senhor que é colocado sobre essa serpente. Só que nós só acessamos essa dimensão se nós tivermos um coração quebrantado, humilhado, rendido, disposto a se colocar diante do Senhor. Por isso que sujeitai-se, pois, a Deus, sujeitai-se, pois, a Jesus, se humilhe perante a Deus, se humilhe perante a Jesus, se quebrante, se torne como uma criança, porque você passa então a ter força para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse é o nosso ensino sobre as 12 tribos de governo, sobre esse tempo que nós estamos andando, que nós vamos acessar. Eu vou orar para encerrar esse momento e ativar sobre você toda a unção de poder e autoridade para esse tempo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu entrego, Senhor, esse tempo nas tuas mãos, Pai. Senhor, nós declaramos, assim como a tua palavra diz, que somente os puros de coração verão a Deus, verão ao Senhor. Eu peço a ti, Senhor, que venha olhar nos nossos corações, no nosso DNA, na nossa genética, Pai, nas intenções do nosso coração, e venha trazer aquilo que está oculto, venha ser mostrado, que toda iniquidade, tudo aquilo que está dando, Senhor, poder e legalidade às trevas para agir nas nossas vidas, seja trazido à nossa consciência, Pai. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, assim como a tua palavra diz, que somente os pequenos verão a Deus e o reino dos céus é dos pequenos. Eu declaro, Pai, que nós nos colocamos nessa posição de pequenos no reino dos céus, no reino da terra, Pai, e declaramos a completa submissão ao Teu Santo Espírito, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre as nossas vidas que nós estamos quebrantados, humilhados e submetidos à Tua mão
poderosa e ao teu poder, Senhor. E eu declaro agora a unção que despedaça o jugo. Nós tomamos posse e acessamos as dimensões espirituais e recebemos agora a unção e o poder da tribo de Naftali sobre as nossas vidas e declaramos a purificação, a velocidade, a sagacidade e a força para lutar, para resistir nesse tempo de trevas. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos que a unção que despedaça o jugo, a unção que ativa, Senhor, o poder e a autoridade, a unção que traz a leveza e a sensibilidade para discernir e andar nos tempos do eterno. Eu declaro sobre a vida dos teus filhos, Pai, a ativação necessária de toda humildade, de toda humilhação, de toda a força e o poder para resistir às trevas. Eu declaro que a humildade se apega sobre os nossos ossos, se apega sobre o nosso DNA, assim como Cristo, que se fez, se colocou a submissão, eu declaro que nós estamos submetidos a Jesus e nós submetemos ao teu Espírito e que a unção venha sobre as nossas vidas e traga a nós o discernimento, a revelação e o andar no Espírito e no poder, Pai. Em nome de Jesus eu declaro que a unção de Naftali seja ativada e desce sobre a vida dos teus filhos, dando ousadia, poder, lutando contra toda a movimentação das trevas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por toda a revelação, Pai, em nome de Jesus. Um ótimo mês a todos, que a unção e os comportamentos da tribo de Naphtali seja os comportamentos que nós adotaremos nesse tempo e que nós não tenhamos e não caímos nas frequências do trono de Leviatã para estarmos santos, purificados, lavados, tratados pela palavra do Senhor para acessar um novo tempo em Deus. Shalom.